Denise, até hoje o nosso procurador-geral mandou o recurso ao Supremo. Brincadeira. Não mandou? Não mandou. Nossa casa aqui tá dentro da quase Isso é brincadeira, sabe? Quando terminar a CPI, nós vamos ter acesso aos dados sigilosos, sabe? Para todos, essa é a 12ª reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito da Educação. Hoje, com oitivas na ordem do dia, e nós iniciaríamos pelo depoimento da representante da União Nacional de Instrução, senhora Isânia Souza Coelho. Eu pediria que a assessoria conduzisse a outra depoente para a sala reservada, para que ela possa aguardar o seu momento, por favor. Agora vamos ouvir a senhora Isânia Souza Coelho, a quem convido para estar à mesa. Magal. Alô, som. Respira bem fundo, assim, que daí você mantém a tranquilidade, porque daí o teu organismo não te permite. Peço aos técnicos que façam o som lá nas galerias, por favor. Obrigado. Outro microfone. Pediria à senhora Isânia a sua colaboração para responder algumas perguntas aqui de praxe, para efeito dos anais da nossa CPI. Qual o seu nome completo, senhora Isânia? Isânia Souza Coelho. Aonde a senhora é nascida? Brasília. Em que data? 12/2/79. Fala mais alto, por favor. 12/2/79. O estado civil? Casada. Qual a sua filiação? Albertino Dias de Souza e Maria do Santo Souza. Onde a senhora reside? Quadra 45, Rua 40, Casa 2, Boa Vista 1, Novo Gama. Qual a sua profissão e em que lugar ou são exercidas as suas atividades? Eu sou pedagoga, exerço a função de diretora administrativa na União Nacional de Instrução. Senhora Isânia Souza Coelho, esclareço que a senhora está diante de uma comissão parlamentar de inquérito que deverá dizer a verdade sobre palavra de honra, sobre o que souber e lhe for perguntado. Senhora Isânia, nós estamos aqui, deputada Ivelise Long, deputado Paulo Tadeu, integrantes da CPI, da Educação, criada por essa casa, para investigar irregularidades que teriam acontecido na Secretaria de Educação. E nesse desdobramento dessa CPI, nós tivemos conhecimento de denúncias relativas a irregularidades na expedição de diplomas que estariam ocorrendo aqui no Distrito Federal e envolvendo a União Nacional de Instrução, da qual a senhora é diretora administrativa, né? Bom, nós deixaríamos então, nesse primeiro momento, a palavra à sua disposição para que possa nos esclarecer sobre os fatos que certamente a senhora testemunhou, acompanhou,
e que poderiam ajudar a essa CPI a apurar eventuais responsabilidades, se é que aconteceram esses fatos que foram relatados. Então, a senhora tem a palavra, por favor. Esses fatos que foram levantados, nós tomamos conhecimento a partir do momento que foi a busca e apreensão na escola, para nossa surpresa. E o que eu tenho a dizer é que a escola não está envolvida em vendas de diplomas. A escola é uma escola idônea, séria, e que nós estamos, né, à disposição para estar respondendo junto a essa CPI qualquer questão. E que também estaremos tomando assim, as devidas providências, né, referente assim, à imagem que ficou da escola, né. Muito bem. Nós iniciaremos então essa fase de perguntas. Eu iniciaria por perguntar à senhora qual o CGC da UNE? Eu não sei de qual o CGC, né? Só um minuto. 04 735 333/1000 de Ré 10. Quando que a UNE foi criada e quando é que foi a sua regularização junto ao MEC? A senhora poderia nos dizer? Eu não sei de qual também, senhor. Não sabe de cor? Posso estar verificando nos documentos e trazendo posteriormente. Eu gostaria de saber depois. O supletivo da UNE chegou a ser suspenso recentemente, não é isso? Não só da UNE, como todas as escolas de educação à distância de Brasília. Qual foi o motivo? Para verificar irregularidades em vendas de diplomas. Já naquela ocasião, havia a denúncia de vendas de diplomas? No Distrito Federal, sim. E foi comprovado alguma coisa em relação à UNE? Não foi comprovado nada, o que tivemos novamente o recredenciamento, né? De acordo com a portaria que tinha suspendido. Foi suspenso em 2004? Para averiguação. Em que ano que foi mesmo? 2004? 2004. A senhora lembra qual mês? Se não me engano, mês de maio. E foram retomados os trabalhos quando? Foram retomados os trabalhos... Não, a escola não parou em si, né? Foi suspenso para emissão de certificado e avaliação de alunos. A escola continuou funcionando. Sim, mas o supletivo... Sim. Foi retomado o supletivo Foi quando? retomado novamente. Quando? Eu creio que por volta de outubro, não sei a data também. Nenhuma constatação foi feita lá na UNE? Não foi feita nenhuma constatação de irregularidades de diplomas. Mesmo porque não houve, né? E a carga horária do supletivo, qual que é? Varia, cada disciplina tem sua carga horária. A duração do curso é de, no mínimo, atualmente, que foi mudado mediante essa portaria 113, de 6 meses. 6 meses. Duração mínima do curso. E a senhora Rejane, a professora Rejane, como é a relação da UNE com a professora Rejane? Como é que iniciou essa relação? A professora Rejane dá aulas no ensino especial desde que começou o ensino especial na UNE. Ela é professora do ensino especial da UNE. Quando que ela começou a ser professora de ensino especial da UNE? Eu creio que por volta de 2001. 2001. É. Desde 2001 ela é professora lá da UNE. No ensino especial. E há uma caracterização de captadoras lá na UNE, né? Divulgadores. O que a senhora pode dizer para nós sobre os captadores que a UNE contrata? A senhora Rejane é uma das captadoras? A senhora Rejane, sim, divulgava também os cursos na UNE. Captava alunos também para a escola? Exatamente, ela fazia divulgação dos cursos da escola, no caso de supletivo. E ela era remunerada por aluno que ela captava? Não chega a ser bem remuneração, uma comissão, né? Uma comissão. Essa comissão era de quanto? R$100. R$100 por aluno que ela captava. E esse pagamento era feito de que forma? Não entendi a pergunta. O pagamento era cash? Como era lançado contabilmente? O pagamento? Sim. Dela e das outras captadoras que a UNE
Mediante contratava? a indicação do aluno. Sim, mas a contabilidade dessa comissão paga, como era lançada? No ato da entrega do aluno, né, do nome do aluno, era assim dado a comissão do pagamento dos divulgadores. E esse pagamento era feito contra recibo? Não, não com recibo. Não tinha documento nenhum sobre isso? Não. Então não estava lançado contabilmente? Não estava lançado contabilmente. Qual é esse processo de seleção de captadores? A escola, ela tem alguns, na verdade, divulgadores, seria o nome mais correto, onde eles divulgam o curso para as empresas, né? Faz a divulgação dos cursos da escola. Muito bem. E essas aulas eram todas ministradas lá na Uni, em Taguatinga? Ou tinha outro espaço onde eram ministradas essas aulas? Qual aula? As aulas tanto de supletivo quanto de ensino especial. O supletivo ele não tem aulas, eles têm tutores, professores que ficam de plantões para tirar dúvidas. O supletivo é uma coisa e o ensino especial é outra. Sim. Totalmente diferente. Tá? O ensino especial como era? O ensino especial poderia ser dado aula tanto na escola como em espaços cedidos por outros órgãos. E quais eram esses espaços cedidos? Salas, poderia ser escolas. Escolas da rede pública, inclusive? Já houve na rede pública, mas não só da rede pública. Mas também na rede pública? Também. Quais escolas da rede pública, por exemplo? Eu não tenho, assim, como te passar os nomes das escolas da rede pública. Que teria, mesmo porque foi pouquíssimas vezes que houve nas redes públicas. Mas era convênio com a secretaria ou era algum acerto com alguma... Não, era cedido espaço, não tinha acerto. Não tinha pagamento à secretaria por causa disso? Não. Nem a direção da escola? Não, só espaço cedido público, né? Espaço público cedido. Entre esses espaços estaria a 912 Sul, a escola, o Centro de Ensino Especial? Já houve também aulas ministradas na 912 Sul também. A senhora não conhece assim, nenhum documento, nenhuma licença especial da secretaria concedida para exploração ou para utilização desse espaço? Não conheço. A senhora conhece alguma possibilidade, existe alguma possibilidade de um diploma ser entregue antes da conclusão dos cursos? Não conheço nenhuma possibilidade de ser entregue antes. Não existe essa possibilidade? Não conheço, desconheço esse fato. A senhora conhece gente na Secretaria de Educação que pudesse ter essa autorização especial para funcionamento da escola? Em qual sentido, senhor? Para ter autorização da cessão de espaços públicos para exploração de atividade privada, a senhora tinha algum relacionamento com a Secretaria de Educação? Alguma autoridade da Secretaria de Educação? Não, a escola não tinha nenhuma autoridade. Não tem conhecimento, né? Somente conhecimentos. Muito bem. Eu vou passar a palavra ao deputado Paulo Tadeu para que ele, como relator, ele possa esclarecer algumas dúvidas que ele, porventura, tenha. Bom dia, senhora Isânia. Bom dia. Eu queria saber inicialmente se o nome Uni é o nome que consta na razão social da escola ou é o nome fantasia? Uni é usado como nome fantasia, mas na razão social é Uni também, Centro de Ensino Unificado. Centro de Ensino Unificado. Isso, porém, antes vem o nome Uni. E a senhora é diretora administrativa, é isso? Isso, diretora administrativa. Além da senhora, quem mais faz parte da diretoria da escola? A diretora pedagógica, dona Zaira. Zaira. É a diretora mantenedora, Sônia Carolina. Eu, né, Isânia Souza Coelho.
Somente, os diretores são esses e o diretor mantenedor, Vitor Marileu Moraes de Figueiredo. Os donos, então, são o... Sônia Carolina e Vitor Marileu. Vitor Marileu. Bem, eu queria... A senhora está lá desde quando? 2004. Finalzinho de 2003 para 2004. 2003, 2004. A senhora poderia nos informar o funcionamento da Uni? Como se estabelece o funcionamento, o perfil dos alunos, a capacitação dos professores da Uni, o que se exige dos candidatos que procuram a Uni para habilitar os cargos de professor e de alunos portadores de necessidades especiais, e por aí, quantos professores a Uni tem com registro em carteira de trabalho? A Uni, ela tem os professores tutores da educação de jovens e adultos, e quando é oferecido o ensino especial, contrata-se o professor na área do qual tem a procura para o determinado curso. Então esse contrato é um contrato temporário, por aquele curso, é isso? Na verdade, pode-se contratar qualquer professor, por exemplo, se eu tenho um curso que é um professor mais difícil, de Libras, não consigo tão fácil montar esse curso, porque é difícil o professor na área. Então, contrata-se o professor na área do curso do ensino especial. E a clientela do ensino especial são pessoas que lidam com pessoas portadoras de necessidades especiais, que pode ser uma babá, um pai de aluno, ou professores da rede pública ou particular, que venham a ter pessoas portadoras de necessidades especiais. São esclarecimentos prestados a essas pessoas. É um curso de participação, né, daquela área. Entendi. Bem, ocorreram algumas denúncias, principalmente vinculadas na imprensa do Estado de Goiás, entre o ano 2003 e 2004. A senhora poderia nos informar de quais denúncias e irregularidades foram apontadas naquela época? Eu desconheço. No Estado de Goiás, denúncias. Você não conhece? Não conheço denúncias do Estado de Goiás. Pois teve... essas denúncias, além de terem sido vinculadas aqui, também foram vinculadas no Estado de Goiás, e traz exatamente relações com relação aos certificados fornecidos pela Uni. E a senhora disse aqui anteriormente que houve uma suspensão por parte do Conselho de Educação do Distrito Federal durante o ano passado, da Uni e também das demais escolas que... de educação à distância, né? Enfim. Como se deu essa denúncia, como foi essa suspensão, o período, enfim? Como eu havia falado, era denúncia para averiguar irregularidades. Não foi constatado nenhuma irregularidade na Uni, mesmo porque não tem irregularidades. E se tem alunos que portam certificados, de fato, porque fez o curso. Então, possui o certificado. Né? Pois então, vou ler aqui para a senhora, já que a senhora falou que não conhece as denúncias que foram veiculadas na imprensa do Estado de Goiás, a senhora conhece todo o procedimento do Conselho de Educação do Distrito Federal. O procedimento que levou à suspensão dessas escolas. Pois vou logo aqui no início dizer assim, no histórico. Em face das frequentes denúncias, especialmente na imprensa do Estado de Goiás, dando conta de irregularidades na realização de exames e na concessão de certificados por parte das instituições particulares credenciadas para oferta de educação de jovens e adultos à distância, a Secretaria de Estado de Educação, ouvido esse Conselho, editou a portaria número 103, de 28 de abril de 2004, suspendendo por 120 dias a realização de exames, determinando a instauração de processos de reavaliação das instituições credenciadas e suspendendo a expedição de certificados. A portaria no item 3 abre possibilidade de exceção, mediante análise desse Conselho, permitindo um período de vigência da portaria, a realização de exames em instituições e situações especiais determinadas. Então, só queria lembrar a senhora que o próprio Conselho de Educação do Distrito Federal traz no seu parecer essa questão lá das denúncias que foram veiculadas no Estado de Goiás. Bem, já que a senhora não tinha conhecimento, eu só quero lembrar isso à senhora. Mas, só um minuto, por favor. Pois não. Aí eles estão abrindo, né, para ser visto. Aí eu gostaria também de que, posteriormente, vocês lessem do fechamento. Pois é, a senhora tem ele aí? Aqui em mãos eu não tenho, mas... Pois é, mas... Então tá, daqui a pouco, se chegar aqui em minhas mãos, eu farei a leitura também dele.
qual o resultado que a senhora tem a nos dizer quanto ao fato de decorridos esses 120 dias, ou seja, desde agosto de 2004, o Conselho de Educação do DF solicitou à Secretaria de Educação do DF a intervenção da UNE. Exatamente qual foi esse resultado nesse período de investigação? Para a UNE foi muito bom. Por quê? Mesmo porque, como é um curso novo no Distrito Federal de Educação à Distância, pelo fato deles mudarem até o tempo e também exigir de que a comissão nos acompanhasse, muitos esclarecimentos foram feitos. Como não houve até a irregularidade, mesmo assim eles não nos deixaram de dar suportes, né, de como está fazendo, como está procedendo com o aluno, com o tutor, fazendo justamente capacitação com os tutores. Então, para a UNE foi excelente essa paralisação. Porque a partir daí vocês puderam reorganizar isso? Exatamente, juntamente com a Secretaria de Educação. Foram mais conhecimento para ambas as partes. E depois desse conjunto de concertos que foram feitos, vamos chamar assim, houve em agosto de 2004, o Conselho resolveu então considerar, né, que a UNE teria condições de retomar esses estudos, esse trabalho, né? Então, é bom que se diga o seguinte: como é que se deu essa questão dessa autorização à UNE, depois desses 120 dias de paralisação? Aí o Conselho decidiu de que o aluno teria uma duração mínima para concluir o curso de 6 meses. Foi feito, na verdade, não um conserto, mas um aprimoramento, né, para a educação de jovens e adultos, né, trazendo muitos benefícios à escola e à população, né? Os alunos que são desse nível de educação de jovens e adultos. Bem, os senhores assinaram um contrato de trabalho temporário com a senhora Rejane Tremandini. Assinou? Eu não conheço o contrato, não tenho conhecimento, mesmo porque eu estou em 2003/2004, não conheço esse fato. A professora Rejane, ela é professora do ensino especial da UNE. Sempre que há, né, turmas montadas na qual ela dá o curso na área dela, ela é chamada para dar aula. Não só ela, como outros professores. A senhora não conhece o contrato assinado entre a UNE e a professora Rejane, não? Não conheço o contrato. A senhora não tem conhecimento? Não conheço o contrato, mesmo porque o contrato deve ter sido assinado antes. Mas a senhora não tem conhecimento que tenha sido assinado um contrato com ela? Não estava presente, senhor. A senhora, ao ser designada pela UNE para vir a SCPI, eu tenho um entendimento que a senhora tem conhecimento do que lá ocorreu e ocorre, né? O ensino especial é um curso livre, então eu não tenho porquê, assim, ter um vínculo empregatício com um professor que dá uma aula ou um curso que tenha livre. A senhora reconhece esse contrato aqui como sendo lá do seu centro, da qual a senhora é diretora administrativa? Reconheço. Não, assim, não uso esse contrato. Já viu esse contrato, cópia desse contrato em branco. Esse contrato foi apreendido pela CPI, juntamente com a Polícia Civil, no período em que lá estivemos, e é exatamente o contrato particular de prestação de serviço assinado pela senhora Rejane Nóbrega Tremendani, com o endereço dela, etc, etc, professor, instrutor, enfim. Então, tem assinatura de alguém da UNE, por favor, senhor? Olha, estava lá nos documentos da escola. É interessante que nem ela e nem vocês assinaram. Então, para mim, eu não considero como um contrato, perdão. Não, né? E esses cheques aqui, da senhora Rejane, que foram apreendidos lá no caixa da sua escola, a senhora conhece? Esse cheque foi cheque que a Rejane passou para pagamento do curso de um aluno que não possuía cheque. Além de professora, o que ela é mais, a Rejane? Ela, como eu já havia falado, divulgadora da educação de jovens e adultos. Divulgadora é a pessoa que divulga. Além de divulgar, qual outro papel que ela tem? Só esses dois papéis. Então por que esse cheque está com ela? Ela divulga e recebe cheque por isso?
Ela passou pelo aluno, o cheque é dela, o pessoal dela. Sim, mas Ela correspondente ao passou para a aluno, como escola e a senhora voltou, disse. sim. Pois é. Exatamente, ela passou pagando o curso para um aluno, para aluno, né? Então ela divulga, capta aluno, Senhor, isso paga eu não por sei ele. se é alguma pessoa que ela tem, né, parentesco com alguma coisa, ela pagou o curso para a pessoa. Esses cheques são cheques que voltaram e a pessoa pagaria para ela. Não ocorreu, creio, o pagamento ocorrendo na devolução dos cheques. Qual foi a providência que vocês tomaram diante do cheque que foi dado por ela à escola sem fundo? Porque voltou o cheque, não é isso? Qual foi a providência que vocês tomaram diante desse fato? Ainda não tinha sido tomado nenhuma ocorrência, mesmo porque, como o senhor pode observar, está com as datas recentes. Posteriormente, não havendo pagamento, haveria, sim, ido para advogado algum fato. Desde que a escola não ficaria no prejuízo, porque não é de interesse da escola ficar com o cheque devolvido. Então, vamos aqui tentar entender se a senhora não conhecia esse contrato, tem esse contrato de prestação de serviço entre... Eu creio que isso é cópia de contrato, se eu não sei a data que está esse contrato, 4 de 2003, né? Eu não estava com início ainda, em 26 do 4 mas eu creio que era contrato de 2003. Contrato particular de prestação de serviço. Era prestando serviço para Com certeza que era feito com professores que prestavam serviço, né? Tá certo. Bem, um outro material que foi apreendido por essa CPI na sede da UNE estavam diversas listas de presenças de cursos de ensino especial, nos quais a senhora Rejane aparece como sendo a professora responsável pela turma. Nos chamou a atenção que anexas a essas listas de presença estão sempre relações dos nomes dos alunos com os valores pagos pelos cursos, e os valores raramente são iguais. Por que cada aluno pagava um valor diferente para o mesmo curso? Porque depende da carga horária do curso. Se o aluno vai fazer um curso de 100 horas, ele vai pagar referente a 100 horas. Se ele paga 180 horas, ele vai pagar referente a 180 horas. E se tem lista de chamada assinada pela professora Rejane, é porque justamente esse procedimento, o professor é quem deve assinar a frequência do aluno, o diário de classe do aluno. Essa sua informação, ela não está batendo com, me desculpe, com a verdade dos fatos apurados para essa CPI. Eu tenho aqui a lista dos cursos, a lista de presença dos alunos para o mesmo curso, para a mesma carga horária, e esses alunos lá constam cheques diferenciados de um aluno para o outro. Sim, então, senhor, não é por causa de um curso diferente ou porque a carga horária era diferente. É o mesmo curso, a mesma carga horária, e numa turma de 7 alunos, cada aluno tem um cheque no valor diferenciado. Então, não é... Se a escola faz desconto, isso não tem que ter como uma regra. Se o aluno chega... Então, a senhora, por favor, dê a informação correta a essa CPI. Sim, senhor. A senhora não pode dizer uma coisa depois de dizer ela. A senhora disse aqui, eu vou fazer uma pergunta... Senhor, deixa eu só esclarecer. Não, então, só um momento. Eu fiz uma pergunta à senhora... E a senhora, por favor, responda exatamente a minha resposta, sem depois, no momento seguinte, estar tentando desdizer o que a senhora disse anteriormente. Eu estou perguntando por que os alunos que faziam o mesmo curso, para a mesma carga horária, davam cheques no valores diferentes. Pode ser que tenha tido descontos, quanto aos valores. Agora eu estou falando quanto à lista de presença do professor, ele que realmente deve atestar. Então, o curso, os alunos poderiam ter descontos diferenciados para o mesmo curso, para a mesma carga horária. Perfeito. A senhora dava esses descontos? Sim. A senhora já procedeu descontos para os alunos? Já, inclusive bolsas. Bolsas, né? O valor dos cursos, eles eram estipulados pela professora Rejane ou pela UNE? Pela UNE tem a tabela, eu posso estar trazendo posteriormente, senhor. O valor, tá. E esse valor dos descontos? A Rejane tinha poder, inclusive, como captadora, como divulgadora, de dar descontos? Não, ela poderia sim pedir, nós fornecermos. Pediria quem? A você? A escola, a mim, ou a, né, qualquer um dos diretores. Os valores eram pagos à UNE ou à senhora Rejane? À UNE.
através da captadora? Os valores eram pagos à Uni. A Rejane, ela recebia pela aula que ela dava. Tá? O valor que a Rejane recebia pelo curso, pela aula que ela dava. Assim. Tá, e os demais captadores? É pago a eles. Eles O não valor... davam cursos? Não, não é curso. Aí, no caso, não tem captador para o ensino especial. Tem captador para a educação de jovens adultos. São duas coisas. Perfeito. Eu estou falando dos cursos fornecidos pela Uni, os dois, ou os que lá são realizados. Um captador que não é professor, quanto ele recebia da Uni pela captação dos alunos? Tinha uma tabela para isso? Tem cerca de R$100 por aluno, como vai depender do captador, senhor. Pode ter Como sido depender do captador? Porque tem outros captadores que de repente a gente pode ter dado mais ou menos, né? Então essa pode ter uma variação no valor dessa comissão. Exatamente. Do que variava? Por que variava? Porque um poderia receber mais, outro poderia receber menos. Como, por exemplo, o genro do dono da escola, por exemplo, ele pode dar um pouco mais. E ele Então, também ele dava, é divulgador. Não quero saber se dava. Ele Poderia paga não. pela divulgação do aluno, do curso. Ele não dava, ele pagava o que a pessoa fazia, divulgar o curso. Vamos só entender aqui, não é divulgação, né? Porque divulgar por divulgar, qualquer um pode fazer, e isso também dá retorno para isso? O fato de uma determinada pessoa divulgar nas escolas do Distrito Federal, isso dá dinheiro a ela? Dá, porque a escola repassa o dinheiro a ela. Sim, ela só divulgou. Ela só divulgou. Ela recebe por isso? Ela não trouxe nenhum aluno para a escola? Não, não recebe. Então ela só recebe se ela trouxer um aluno para a escola. Exatamente. Então vamos aqui usar o termo correto. Aquelas pessoas que captam aluno para a escola, que divulgam e captam aluno para a escola, esses recebem. Exatamente. Quais são os captadores da Uni? Eu posso trazer relação, não sei de qual, senhor. A senhora não trouxe a relação para essa CPI? Eu não sabia que a CPI... Mas a senhora conhece os captadores? Alguns. Me fale o nome desses alguns que a senhora conhece. Jurandir, Rafael... Vamos devagar. Jurandir da onde? Da onde, como assim? O Jurandir, ele é captador da Uni. Aonde ele trabalha? Como é que é? Não, ele trabalha em empresas, ele vai e faz a Qual captação empresa de que ele aluno. trabalha? Não tem como eu determinar para ele uma empresa. Ele vai nas empresas. Sim, mas ele é funcionário só da Uni? Atualmente, sim. Tá, outros, vamos lá. Rafael também. Rafael, quem é Rafael? Rafael também é um captador da Uni, divulgador. Ele trabalha exclusivamente para a Uni? Exclusivamente para a Uni. Tá, e aqueles que não são exclusivos da Uni? Eu quero aqueles que são servidores da Fundação ou da Secretaria de Educação, como a professora Rejane? Só Rejane, senhor. Só a Rejane? Só. Da Fundação só havia a professora Rejane. Só conhece a Rejane? Todos esses são nomes de captadores. Tá, eu vou ver se a senhora se lembra aqui dos nomes. Porque a senhora não trouxe a lista, mas tem uma lista aqui com a CPI. A senhora conhece o Eros /Gil? Conheço, sim, senhor. Ele é captador. Também. Aonde o Eros trabalha? Já trabalhou com a Uni. Não, atualmente não trabalha mais, mas em questão de trabalhar fixo, não trabalhava, sim. O senhor Rufino? A mesma coisa, o profissional liberal. Profissional liberal. O Gil? Porque está aqui Eros /Gil. Deve ser sobrenome. Não, é Eros /Gil. É como se fosse aqui dois nomes. Uhum. Não, Gil não conheço Gil. Robson? Também, senhor. Quem é o Robson? Também um profissional liberal que trabalha como... Todos são profissionais liberais. Exatamente. Está aqui Canova. Deve ser sobrenome alguma coisa, não conheço sobrenome. Será que é um sobrenome, né? Rafael. Já falei o nome do Rafael. Trabalha diretamente conosco. Vânia. Não conheço Vânia. Não. Cíntia. Cíntia também trabalhou, mas não diretamente com a Uni. Não tem vínculo nenhum com a Uni. Com quem tem então a Cíntia? Se ela não tem nada com a Uni, com quem ela tem? Qual é a relação dela com vocês aqui? A Cíntia, ela deve ter feito captação com a professora Rejane. Mas ela está como captadora oficial da escola. Isso aqui é da escola. Mas isso daí... Ela não foi via
via Rejane. Ela foi diretamente na escola. Está aqui, ó, Cíntia. Está aqui até o nome do aluno que ela captou para vocês. A chamada Canova, a senhora não sabe quem é. Canova eu não conheço esse nome. Canova está aqui direto, ó, tem vários nomes aqui. Então deve captados. ser sobrenome, alguma coisa parecida. Tem aqui um Renito. Renito já também Renito. trabalhou conosco. Aqui nesse livro tem aqui também Árpia, se eu não me engano, é isso? Isso. Quem é Árpia? É uma instituição Que instituição é essa? também que leva alunos para nós, né? Onde ela funciona, essa instituição? O endereço eu não sei, senhor, só aqui no plano mesmo. Ela funciona aqui no plano e capta aluno para vocês lá. Exatamente. Qual a função dessa instituição? Encaminha também, indica alunos para a Uni. Sim, Só mas que em outro curso. Eles só fazem isso? Somente Só existe para captar alunos para Nada vocês? mais. Não sei a finalidade, assim, se ela faz outro ramo. Estou falando em relacionado à Uni. Balcão. Quem captava lá no balcão? Era você? Não, deve ser porque o aluno pegou diretamente isso Lá no balcão, né? Exatamente, alguma coisa assim. Quem fica lá no balcão da escola? Secretária, recepcionista, pessoas que trabalham na escola. Tem uma assinatura aqui que eu queria perguntar à senhora. Quem é? Quem é esse nome aqui? Eu não consigo... Não conheço, senhor. Desconheço, deve ser assinatura de aluno. Não, de captador, né? Porque de aluno fica geralmente aqui na frente, né? Então, não sei. Quais eram as responsabilidades da Uni, da senhora Rejane, na realização desses cursos? A responsabilidade dela era de dar aula, quando solicitada. Só da aula? Só dar aula na ensino especial, e a questão da divulgação não era como uma obrigação, né? Mas a senhora acabou de dizer que a Cíntia, que a senhora não conhece, foi provavelmente captadora da Rejane. Exatamente. Então a Rejane, além de professora... pessoas, deve ter colocado Pois é, pessoas. então eu quero que a senhora me diga exatamente qual é a função da Rejane na escola, as funções. A Rejane tanto indicava alunos, captava alunos para a educação de jovens e adultos, também dava aula para o ensino especial quando havia turmas. Ah, tá ótimo. Só então isso. ela dava aula, é só isso, ela dava aula e fazia captação também de alunos. Usando terceiros para captar esses alunos. Usava como a terceiros. Cíntia e outras pessoas. Usava terceiros. E esses terceiros, eles tinham uma relação com a Uni ou somente com a Rejane? Somente com a Rejane. Então a Rejane, em tese, eles captavam alunos, os terceiros da Rejane. E como eles recebiam essa comissão? Eles recebiam da Rejane ou da escola? Da Rejane, porque a escola nunca repassou nada. Se recebia da Rejane. Senhor. Então, provavelmente a Rejane, além de captadora, além de professora, captadora, ela também pagava aos seus captadores terceirizados, vamos chamar assim, essa comissão. Eu creio que sim, senhor. Não posso te afirmar. Bem, eu quero então perguntar também à senhora, no curso de condutas típicas, chamado CT, realizado entre 6/12 e 22/12, numa turma de 4 alunos, com carga horária de 40 horas, há anotação para que uma das alunas receba certificado de 180 horas. Qual é a explicação para tal? Não entendi a pergunta exatamente. Um curso de CT, condutas típicas, realizadas em 6/12 e 22/12, existia uma turma de 4 alunos, para uma carga horária de 40 horas. Mas
apesar desse aluno estar fazendo um curso de carga horária de 40 horas, existe uma anotação para que uma determinada aluna receba o certificado de 180 horas. Eu desconheço tal fato, senhor. Então eu vou mostrar para a senhora, para ver se a senhora conhece isso aqui. O que você está me falando aqui, está me mostrando é a lista de frequência do professor. Através dessa lista. Aqui está a Rejane Nóbrega Tremedrani. Então, só me peça aqui. Eu vou só, para ver se a senhora, já que a senhora não tem conhecimento, está aqui. Professora Rejane, isso aqui é a lista de presença assinada pela senhora Rejane. Condutas típicas, horários de 18 a 22 horas, turno noturno, carga horária 40 horas e 180 horas. Início de 6/12 a 22/12, 180 horas, 6/12 a 10/12, 40 horas. Aí está aqui, as alunas que estão fazendo, nesse caso aqui específico, a carga horária de 40 horas, e aqui ela põe uma observação, fazer o seguinte: fazer certificado da Maria Marta de 180 horas. As demais, 40 horas mesmo. Assinado Rejane, professora do curso. Ela que tem que assinar realmente o que foi dado em sala de aula, senhor. A escola fazia o certificado mediante a frequência do professor e o contrato. Nós não podemos duvidar de que ela tenha dado, e até mesmo se não consta outras listas, onde a aluna tenha tido outras aulas. Não consta outras listas. Os quatro alunos, está aqui a lista de presença dela, participaram do mesmo curso, nos mesmos dias, e no entanto uma dessas 4 foram destacadas para receber 180 horas, enquanto as outras receberam a carga horária de 40 horas. A senhora não acompanha? Não. A senhora, quem fiscaliza a ação dos professores na escola? A ação dos professores é a diretora pedagógica que fiscaliza. Só que nesse caso aí não tem como a gente fiscalizar o que o professor dá em sala de aula, ele é a autoridade máxima em sala, e nós também não podemos... A diretora pedagógica é a senhora? Não, eu não sou diretora pedagógica, é a senhora Zaira atualmente. Então fiscaliza, mas não tem como fiscalizar isso? Não, em sala de aula não tem como a gente botar uma fiscalização para o professor. Então não há fiscalização? Não há fiscalização, eu creio que até em escola nenhuma. Não, estou perguntando na Uni. Bem, no curso de psicogênese da alfabetização, realizado em 9/11 e 18/11 de 2004, há uma anotação para que o certificado emitido para a senhora Sônia Maria seja trocado o nome do curso para alfabetização de alunos com necessidades especiais. Como é possível a emissão de certificados diferentes para o mesmo curso? Não sei te responder isso, senhor. Não teria como saber por que foi pedido para mudar. Então está aqui. Eu vou pegar aqui a lista de presença desse curso. Professor Rejane, o curso Psicogênese da Alfabetização, turno noturno de 18 a 21 horas. Tem aqui 11 alunos matriculados. E mais uma vez, não vai lá embaixo na lista de presença, ela anota o seguinte: no certificado da Sônia Maria, trocar o nome do curso, ao invés de psicogênese da alfabetização, colocar alfabetização para alunos com necessidades educacionais especiais, 40 horas. Isso só ela poderia, a professora Rejane poderia estar explicando, senhor. Então a senhora, como diretora, não tem como explicar isso, né? Não tem. Quem foi o responsável pela emissão do termo de compromisso que permitiu à aluna Andréia Cristina Gonçalves Carlos receber o certificado antes da realização do curso? Eu não conheço a aluna, não sei. Muita gente vai, faz o curso, quando há o curso. Não tem como estar sabendo quem é. É de quem é essa assinatura da escola lá? Quem é que assina dessa maneira?
É a Não senhora? conheço. Não, minha assinatura é totalmente diferente. De qual diretor é essa assinatura? Não conheço nenhuma assinatura de diretores com essa assinatura. Pois está aqui no livro da escola que esse certificado foi emitido pela escola. Aqui é um termo de compromisso. Então eu vou da ler o aluna. termo de compromisso que nós, senhor presidente e deputado Everise, aprendemos lá na ação. Termo de compromisso. Eu, André Cristiana Gonçalves Carlos, portador da CI 16.38.32.1, expedido pela SSPDF e CPF número tal, venho por meio dessa comprometer-me a frequentar as aulas referentes aos cursos de ensino especial que realizar-se-á a partir do mês de março de 2005, tendo já recebido o certificado dos mesmos. Taguatinga, 17 de fevereiro de 2005. Quer dizer, uma aluna, antes de fazer o curso, recebe o certificado e pior, ainda assina o termo de compromisso com a própria escola. Está aqui, inclusive, no livro da escola, o que foi fornecido a essa aluna. Aonde ela... E aí eu quero perguntar à senhora, até como diretora de administração, isso não é uma irregularidade, não? Eu não conheço esse fato. E até gostaria de ver também se houve até frequência dessa aluna posteriormente, realmente, porque eu não pode conheço. ser que a CPI, depois do Conselho de Educação, ajude a escola a consertar também essas coisas, né? Bem, como a senhora não tem conhecimento também disso, eu vou fazer outra pergunta para a senhora. Além desse termo de compromisso assinado pela senhora Andréa, existem outros termos também, como esse? Eu estou tomando conhecimento desse termo agora, senhor. E desconheço outros termos também. A senhora não conhecia nem esse? Nem esse. Bem, nos livros de controle de emissão de certificados, há diversos espaços em brancos. Está aqui. E anotações que não obedecem à ordem cronológica. É possível explicar essa irregularidade? Pode ter sido certificados cancelados, né? Rasurados. O que mais? Então a explicação Exatamente. A explicação que a senhora está dando é que esses certificados foram ou rasurados. Isso. Ou pode ter sido rasurado, ou pode ter sido, né, cancelado. Essa é a questão, exatamente. Aqui você vai verificar. Queria que a senhora desse uma olhadinha. Não tinha que ser anulado esses espaços, ou mesmo dado essa explicação que a senhora deu? Com certeza. E por que vocês não fizeram isso? Deixaram esses espaços em brancos? Meio complicado, às vezes, até colocar tudo certinho. Quem é que faz isso aqui na escola? São recepcionistas, são secretárias, não sou eu. Quem é? Qual o nome da secretária? Olha, tem diversas. Não, me fala uma, pelo menos duas. A senhora conhece, né? Thalita, por exemplo, atualmente o nome é a dela. Secretária, né? Ela é recepcionista, né? Recepcionista. É uma das recepcionistas que fica ela na frente da escola. Ela que preenche esse livro. Também. Ela pode também ser a secretária escolar da escola. Qual o nome da secretária escolar? Atualmente é a senhora Elisângela. Elisângela. Isso são funcionários que devem fazer isso daí, esse controle. Thalita é atual... De fato, que eu posso lhe assegurar que, pelo fato de estar em branco, posso já ter até preenchido. Muito raro, porque não é minha função. Mas eu creio, posso afirmar que o espaço que está em branco não é porque saiu ou extraviou. Tá certo. Mas a senhora preencheu efetivamente esse livro? Creio que já tenha preenchido. Não, a senhora crê ou a senhora tem certeza? Não, tenho certeza que já preenchi. Não sei se esse ou se outros, mas já deve ter preenchido. E ao preencher, a senhora verificou esses espaços em brancos? Sim, verifiquei, mas passou à tona, não chamando a atenção. Da senhora, da diretora, do diretor, dos demais diretores, da funcionária, de toda a escola. Todo mundo passou em branco. Exatamente, mesmo porque eu acredito... É um branco coletivo. Eu acredito que mesmo eles estando em branco, tendo numeração, pode ser cancelado, e nós temos contratos certificados cancelados na escola. A senhora tem razão, mas também a senhora concorda que esse espaço em branco, da maneira como está aqui, pode também haver uma fraude aqui dentro.
Uma fraude de uma servidora qualquer. Uma servidora que queira beneficiar uma amiga, ela pode chegar aqui, aproveitar esse espaço em branco e preencher. Pode sim ocorrer. Falsificando, inclusive, uma data de certificado. Pode sim ocorrer, mas nunca ocorreu. A senhora tem certeza disso? Nunca ocorreu na escola isso. Não, a senhora tem certeza que nunca houve uma fraude como essa? Nunca houve fraude. Por que a senhora tem certeza desse fato e não tem certeza dos outros fatos? Como por exemplo, do termo de compromisso, do termo de compromisso, aqui do próprio contrato particular de prestação que foi feito pela Regiane com a escola, dos cheques aqui que ela forneceu à escola e cheques que voltaram. Eu respondi para o senhor. Não, a senhora não tinha certeza quando eu perguntei isso. A senhora foi ter certeza depois, quando eu mostrei para a senhora. Eu só posso afirmar uma coisa de quando eu estive presente, senhor. Antes de eu entrar na escola, eu não posso afirmar. Então tá aqui. Isso aqui a senhora, vamos ver se a senhora reconhece essa assinatura aqui. Reconheço, sim. De quem é essa assinatura? Minha, como secretária escolar da escola. Perfeito. Então, é um certificado aqui da sua escola, da qual a senhora assina. Como secretária escolar, a senhora, portanto, é a responsável pela emissão também desse certificado juntamente com o diretor e é responsável juntamente a Secretaria de Educação pela emissão de tais certificados. E esses certificados emitidos, eles são preenchidos no livro. Que é esse livro aqui. É o controle, né, da escola, é o controle, de entrega. Exatamente. Então a senhora emite esse aqui e a senhora tem um controle na escola, que é esse livro aqui. Esse livro que está com diversos espaços em branco, como já disse aqui anteriormente, mas que a senhora no início disse que não tinha muita certeza se a senhora tinha assinado ou não esses livros. A minha função não é de recepcionista ou de secretária de estar anotando. Mas a senhora, como secretária escolar, é responsável por isso. Não tem outra pessoa na escola. Não tem. Sim, mas só um momento. Os auxiliares levam para que eu possa estar assinando, senhor. Eu não estou falando aqui com a recepcionista. Eu estou falando aqui com a secretária escolar, portanto, a pessoa legalmente responsável pela emissão dos certificados e pelo preenchimento desse livro. Não dá para imputar a outro servidor uma responsabilidade que, para efeito legal, é da senhora. Com certeza, só que a secretária tem auxiliares. Eu não posso estar fazendo tudo sozinha na escola. A secretária dispõe de auxiliares que estejam fazendo esse serviço. Bem, também em consulta a esses livros, constatamos que é praticamente padrão a emissão sequencial de vários certificados para a mesma pessoa. Sim. Como a senhora explica isso? A mesma pessoa pode fazer quantos cursos ela quiser, senhor. Então ela pode fazer diversos cursos no mesmo período, no mesmo horário, no mesmo dia? Não. Como é que é isso? É um pacote. Ela pode fazer um pacote, mas sequencial. No mesmo horário, no mesmo dia, não. E quais são os horários? Um pacote composto de tais cursos. Um pacote com 3 cursos, onde ela vai estar estudando sobre aqueles cursos. E esses cursos são realizados no mesmo momento, na mesma sala, no mesmo período? Exato, pode estar falando sim. Dos mesmos cursos, eu creio. Vamos entender o pacote aqui. A venda do pacote de curso. O aluno pode fazer o curso de CT, de alfabetização de adultos, aperfeiçoamento de alfabetização, enfim, todos os cursos oferecidos no mesmo período, é isso? Como é que é isso? Porque esse curso, ele é como se fosse um seminário, uma participação. Não é um curso que tem notas, é quantitativo, ele é um curso qualitativo. Pode-se estar fazendo, sim, seminários onde está embasando vários temas. É um seminário ou é um curso? É um curso, só que tem participação das pessoas em vários temas. Pode-se o professor estar falando do aluno que tem deficiência auditiva, ao mesmo tempo do aluno que tem condutas típicas, sendo que está embasado na mesma questão, deficientes. Tá, então eu quero perguntar concretamente o seguinte. A escola, então, ela dá um determinado curso, vamos chamar, seria um 4 em 1, 3 em 1. Exatamente isso. Tudo isso é realizado na mesma sala, no mesmo horário, na mesma turma. Mas eu creio que o professor, em sala de aula, deve fazer uma organização para estar ministrando e falando desses cursos. Porque eu não estou em sala, né, senhor? Para ver como que ele faz. Eu confesso que eu nunca entrei em sala para ver como que o professor faz, se ele primeiro fala de um ou de outro, não conheço isso. Qual a avaliação que a senhora faz desses cursos prestados a alunos e professores
que tratam de pessoas portadoras de necessidades especiais? São muito bons. Cursos muito bons, mesmo porque a procura que tem na Uni desses cursos são de pessoas que geralmente já foram, gostaram e voltam e procuram. Tá, a senhora tem aí, porque tem uns divulgadores, os captadores, enfim, né? A senhora tem nos documentos relatórios da escola a oferta desse tipo de curso? Esse 4 em 1, 3 em 1? Não, mas posso estar trazendo A posteriormente. senhora tem isso na escola hoje? Tenho. Então, se nós temos daqui agora, vamos lá e vamos pegar uma tabela onde o aluno peraí. pode estar fazendo o pacote que custaria tanto, o de 40 horas custaria tanto, o de 60 horas. Peraí. O aluno pode fazer o curso individual ou pacote. O aluno pode fazer o individual ou pacote. Me explica isso aí. Como é que é o individual e como é que é o pacote? Se eu quero entrar na aula do professor só de DM, eu vou querer fazer o curso só de DM. Não, mas eu quero estar sabendo sobre DM, DEMU e CT. Então, eu quero pagar o pacote do curso. A escola tem uma tabela onde é cobrado por esse pacote. Qual é a quantidade máxima de curso possível ser realizado no mesmo curso? Não entendi a pergunta. Porque a senhora disse para mim o seguinte, que lá a escola tem lá divulgação de que ela pode dar 4, 3, 2, 5 cursos, sei lá, ao mesmo tempo. A senhora disse isso, que lá na escola tem isso. Quantos cursos, no máximo, pode ser feito pelo mesmo aluno, no mesmo período, na mesma sala e nos mesmos dias? 3 cursos. 3 cursos. Em média. 3 cursos em média. Agora, ele pode dar continuidade em outros cursos sequencial, em outras datas. Tá, mas vamos ou lá. em outros horários diferentes. Vamos lá. Vamos pegar aqui, então, 3 cursos no máximo, né? Magali de Rezende dos Santos. É tão interessante que no livro aqui oficial eles nem preenchem. Eles só põem Magali e depois vem colocando, né, assim, aquele tá assim, indicando que é o mesmo nome, né? Então, Magali fez, no mesmo período, é claro que está sublinhado aqui, enfim, tá, né? Tá aqui. ST precoce, se não me engano. Esse é um curso, Estimulação precoce. Exato. Parece que aqui é deficiência física. Deficiência física. Esse aqui é o quê? Síndrome e patologia. Perfeito. Psicogênese da alfabetização, se não me engano. Esse DMDA. DHDA. Esse eu não... SUP/CT. O que é SUP? Eu não sei o que é SUP. Você nem sabe o que é. É uma sigla. É uma sigla, é verdade. SUP-CT. Aí aqui tem de novo. ED infantil. Educação infantil. AVD/, se não me engano, MP. Uhum. É isso, né? É. Aí vamos lá um pouquinho. Aí tem 2 espaços em branco aqui. Aí vem depois Magali de Rezende, autismo. Então, ela fez, senhor presidente. Ela recebeu sequencialmente, provavelmente fez o mesmo período. Sobre os mesmos cursos. Né? Ela recebeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela fez 9. Ela recebeu 9 certificados no mesmo dia. Provavelmente, como ela disse aqui, deve ter sido feito, então. São títulos, né? São temas. Mas são cursos ou são cursos? São cursos, mas se eu falo do aluno que é DA, eu posso automaticamente já entrar no aluno que também é DV, tem deficiência visual. Posso estar falando de como é trabalhado na educação infantil, o aluno de necessidade especial. É isso que eu gostaria de deixar bem claro. Porque... Então deixa bem claro para a gente. Mas explica como é que se dá isso. Deixa eu te falar. Como é que a senhora Magali fez 9 cursos no mesmo período, na mesma sala? Ela pode fazer 9 cursos, entendeu? Não sei como é que está o período dela aí. Agora, os temas desenvolvidos nos cursos, como o senhor pode ver, inclusive na folha de ponto do professor, ali ela tem até, inclusive, o conteúdo programático. O que ela deu em sala de aula, do que foi falado. Ela tem até anotações onde o aluno que fez um determinado curso recebe um diploma de outro curso. E também nessa mesma folha de ponto, também tem lá uma turma que faz curso de 40 horas e recebe de um determinado aluno 180 horas. Mas aí tem que ver se essas pessoas assistiram só aquela quantidade de aulas, mesmo porque o curso também tem parte indiretas. Como é que era a avaliação desse curso, que eu tenho conhecimento do curso? O professor exigia que o aluno entregasse resenhas, era feito seminários em sala de aula, era assistido filmes.
Então, é o embasamento, né? Tem assim, várias coisas trabalhadas em sala. Não tem como ter uma direção. O aluno, ele sim matriculava, como é de posse de vocês até contrato dos alunos, que ele queria pagar por aqueles cursos. Né? Pagar ou fazer? Fazer, para fazer o curso. Ele paga no contrato para fazer os cursos. E a escola emitiu o certificado baseado no contrato e na folha de frequência do professor. Todos os alunos que pagaram fizeram os cursos? Todos os alunos que pagaram fizeram um curso. A senhora fiscalizou isso? A escola não fiscalizou. A escola tem um atestado, que é uma frequência do professor, onde ele fala que o aluno assistiu o curso. Uhum. Tá bom. Essa CPI também apreendeu blocos de notas fiscais em que o preenchimento está incorreto. E outras também notas fiscais que foram emitidas fora de prazo. Quais as razões dessas irregularidades? São notas de que ano, por favor, senhor? Notas fiscais emitidas pela escola nos últimos anos. Nos últimos anos. Nos últimos anos, porque o curso ele pode variar, subir de preço. Não tem como. Eu não estou perguntando a variação do preço do curso. Só parece que não está querendo entender, não está entendendo mesmo. Eu vou tentar. As notas fiscais têm um preenchimento incompleto ou, na maioria das vezes, e várias vezes aqui, percebemos que foram emitidas fora do prazo. Não tem. Vou pegar só um. Só um exemplo aqui para a senhora ter conhecimento aqui. Uma nota que tinha a data limite, emissão 7/12/2002. Aí veio o carimbo, aí a escola emitiu um carimbo onde ela prorroga essa nota fiscal até 2003. Mas, no entanto, ela foi emitida no ano passado. A nota fiscal venceu em 2002, a escola carimbou, dando a validade dela até 2003, mas ela foi emitida em 2004. Simone Pereira Sabino, contrato de ensino especial, R$ 106. E pelo visto que eu estou vendo a nota fiscal, pelo jeito, realmente foi emitido errado, que está grampeado, não? Não, mas aqui tem várias notas. Primeira via? Não, está aqui, ó, várias outras aqui, ó. Está aqui, a senhora Laurinda Pereira, está aqui, mesma nota, 7/12/2004, R$ 106. Vamos pegar mais. A senhora, vou poder pegar aqui várias. A senhora aqui, Barreto e Fini Ares, mesma coisa. A senhora Dulcilene, se não me engano, Dulcileide Barreto também está aqui. Laurinda. E aqui a gente vai pegando. Aqui tem notas aqui que sequer tem o nome. 2002. Eu não... Essa aqui já é de 2001. Se quer ter o nome. Quantidade, 20 contratos especiais, valor unitário R$ 88, valor total R$ 1.700, mas não tem para quem foi, quem recebeu o serviço. 34 contratos especial, um contrato especial, está aqui. Então, como falar, 2001 não estava, 2002 não também, como, aqui já. Tem como explicar. Vamos ver até quando foi emitidas essas notas aqui. 2003. A senhora entrou no final, 2003, né? Novembro de 2003. 29/11/2003. Está aqui a nota. Diversos contratos. O nome do tomador do serviço, senhor presidente, é diversos contratos. Aí não tem endereço, não tem cidade, diversos contratos. Tem aqui, tem um nome, Marco Roberto, uma quantidade de 1. Vamos pegar aqui um do mês 12, que a senhora já estava lá. Isso aqui já começou a ser preenchido mais com todos os nomes, mas já nesse período a senhora estava lá. Essa nota aqui, olha, a senhora pode... 29/11/2003. Por que ela foi emitida dessa maneira? Diversos contratos e assim, dessa maneira aí. Desconheço, senhor, por que foi emitido como diversos contratos. Quem emite essas notas fiscais? Nesse período aqui, pela letra, o diretor, dono da escola. O dono da escola mesmo, né? Foi. Ela não sabe, ela falou que quem preencheu foi o diretor, então ela não pode... Não posso falar uma coisa que eu não tenho.
A senhora, bem, foi a pergunta que eu fiz anteriormente, mas era importante, se a senhora conhece ainda, no atual período, se a escola emite uma nota fiscal que descreve o serviço prestado como contrato de ensino especial. Ainda ela emite notas fiscais ou nota fiscal trabalhando no conjunto do curso? Emite, sim. De que Só que maneira o com ensino isso? especial está muito vasto hoje na Uni. Esse curso ele é oferecido 1, 2, no máximo 3 vezes ao ano. Não tem tanta procura. Nem sempre nós conseguimos montar uma turma para determinado, né, curso com o valor até que nós cobramos, né, com pouquíssimos alunos. Não compensa, não tem compensado. Então nós montamos a turma de acordo à procura. Bem, a Uni remunera servidores públicos para atuarem como captadores de alunos? Não, não remunera os servidores públicos. Como eu já havia falado, a única servidora pública Mas a Regiane não é servidora? era a Rejane Nóbrega Então Trinidade. então eu já ela- tinha respondido até. Sim, mas inclusive. então vou fazer uma pergunta para única- a senhora responder. Vamos lá. A Uni remunera servidor público para fazer captação de alunos? Sim, Sim. um único servidor público. Quem é esse único servidor público? Rejane Nóbrega, Tá ok. alguma coisa. A senhora conhece outros, não? Não conheço. Tá. Entre os documentos de rescisão de contrato de educação de jovens e adultos, o EJA, encontramos um que apresenta como justificativa da rescisão o fato de que o captador havia prometido uma aprovação fácil no curso. A senhora teve conhecimento disso? Tive, sim. Quem era esse captador? Vários alunos chegaram na escola que achavam que tinha facilidade e a escola esclareceu a maneira correta de fazer o curso para o aluno, entendeu? Cabendo a ele querer fazer ou não o curso. Então, se ele não quisesse do jeito que era correto, ele cancelava o curso, que é o que vocês têm aí. Quem era o captador? Atualmente, o captador que chegou foi alguns captadores, como eu já havia falado no começo, que trabalhavam com a Rejane, que não era de contratação direta eram os terceirizados da Rejane. Terceirizados. Da região, vamos chamar Exatamente. assim. Mas a senhora Então, conhece, como- sabe o nome de algum deles? A Cíntia, por exemplo, como o senhor já A havia Cíntia, né? anotado. Exatamente. É exatamente isso. Olha, aqui tem uma... Por favor, eu gostaria que o senhor lesse o que o aluno anotou. Exatamente, foi o que eu falei já anteriormente aqui. A minha pergunta já disse que os alunos cancelavam o curso porque o captador prometia a ele uma aprovação fácil, isso não ocorria e ele vinha e tacava a matrícula. Então, o que mostra E aí- que a escola é uma escola idosa. Não, eu só estou dizendo o seguinte, que os captadores da escola, presta atenção, os captadores da escola, e a pergunta foi muito clara, não tem um aqui que... Tá aqui, olha. Solicitação de cancelamento de matrícula. Curso EJA, tem o nome da pessoa, tá, o endereço. Aí na justificativa. O captador disse que o curso seria muito fácil. O captador disse que o curso seria muito fácil de acompanhar, quando na verdade não foi. Portanto, esse foi o motivo pelo qual o aluno desistiu do curso. E aí um dos captadores que a senhora colocou aqui, que provavelmente está envolvido nesse caso, seria a senhora Cíntia. Exatamente, só que nós Cíntia temos é irmã da Rejane, né? reclamações de alunos, até mesmo prova, de que tinha outras pessoas, como eu estou te falando, nós não Perfeito. tínhamos contato com esses captadores da Rejane, mas tem, por exemplo, uma captadora que deu muito problema, né, que é a Ana Jerusa, que se passava até por outros nomes. A senhora conhece a Ana O aluno- Jerusa? Já vi 2 vezes. Ela, qual os problemas que ela dá? Ela oferecia realmente essas facilidades, falava algumas coisas quando na verdade não era verídica. É? Nós pedimos, chamamos a atenção da professora Rejane, pedindo para que essa pessoa não falasse o nome da escola. Mas a senhora viu a Ana Jerusa onde? Ela já foi na escola com a professora Rejane. Ela foi 2 vezes. Ela foi apresentada para a senhora. Exatamente. A Ana Conhecia Jerusa era uma das captadoras. da professora Rejane, na qual trouxe alguns problemas, até tem alunos, né? E aí vocês conversaram com ela. Com a professora, com ela não, porque Mas até ela foi fazer nós o que não lá então temos- com a Rejane? Ana Foi Jerusa. acompanhada da Rejane, então eu conheci que ela era Ana Jerusa, mediante que ela Captadora foi. da... Exatamente. Captadora da... Trouxe da Rejane. Da Rejane. Trouxe alguns problemas e nós pedimos para que a mesma não falasse em nome da escola, né? Pelo fato de estar passando uma imagem que não era verídica.
Bem, a senhora Rejane, ela atuava como captadora para a UNE, no Centro de Ensino Especial número 1. Não sei se só lá, ela captava Aonde para mais? UNE. Aí eu não sei te informar onde mais ela Mas não era atuava. só lá, né? Ela teria que ir em outros lugares, eu creio. Além da terceirização feita pela Rejane com os captadores, outros captadores também terceirizavam assim, ou só a... Terceirizavam, mas assim, com pessoas corretas, né, de conhecimento da escola. Então, só no caso da Rejane é que a escola confiou demais e deixou que ela fizesse lá a terceirização sem a escola ter conhecimento. Não, quando a escola tomou conhecimento dos problemas no qual esses captadores estavam trazendo, como é de conhecimento de vocês e a posse aí, né, de alunos que falavam que era uma coisa e chegava lá, nós esclarecíamos que não era, esclarecíamos a maneira correta do curso. Mediante a essas reclamações, nós pedimos para que essas pessoas não falassem em nome da escola, uma vez que estava denegrindo a imagem do curso. Todos os cursos eram realizados na sede da UNE? O curso de educação de jovens e adultos, como exige-se prova, sim. E o os ensino outros? especial já houve em outros lugares. Quais outros lugares? Já houve, como eu falei para o deputado Mas eu queria, só Carvalho, senhora, em escolas públicas, Quais particulares. quais escolas públicas? Uma delas, senhor, o Centro Integrado número 1. Da Já qual a houve. Rejane é diretora. Exatamente. Então, e aí vocês pagaram, a UNE pagou a escola ou a Secretaria de Educação a utilização desse espaço? Não, foi concedido pela diretora do Centro Integrado. A UNE não pagou nada. Vocês formalizaram um pedido desse espaço à Rejane? Não, Isso foi tudo, então, feito de maneira, eu diria, verbal. exatamente. Quais escolas particulares que vocês realizaram também cursos? Eu não tenho assim em mente as escolas, mesmo porque desde Não, peraí, 2001 que tem esse curso. Então houve em escolas em Lusiânia, em outras cidades satélites. Poderia sim estar fazendo o levantamento onde já houve e trazendo posteriormente. A senhora só lembrou da escola pública, né? Não, já teve outra escola também. Eu não lembro no momento o nome da escola. Qual não sei foi? se é CIOP, uma coisa assim. Também. CIOP é a escola pública? Eu não sei se é pública, acho que privada. Privada, né? A senhora acha? Mas aonde fica essa escola? Também no plano. No plano também? Uhum. Bem, com relação a esses 2 cheques que foram apreendidos pela CPI lá na... 2 cheques da Rejane, eu queria que a senhora explicasse exatamente que cheques são esses, que créditos são esses que a Rejane tem com a escola que ela deu a vocês e esse cheque Ela acabou... pagou por aluno que não tinha cheque. O aluno posteriormente pagaria a ela. O que ela nos explicou do cheque, que o cheque voltou porque a pessoa não pagou. É o que eu sei. Perfeito. Que estaria acertando. Peraí, com a vamos lá. escola. A Rejane era Pagou professora... o curso de supletivo para uma Ela pessoa. pagou um curso supletivo para um aluno. Pra Que aluno era esse? Eu não sei o nome do aluno. Ela poderia, a professora Rejane, estar falando o nome dos alunos. Não, no mas qual ela passou. você não é diretora da escola lá, de administração? Sim, mas eu não tenho em mente qual aluno. Sim, São muitos A alunos. senhora não perguntou a Rejane de que cheque era esse? Não, cobrei a ela o cheque, Sim, o que ela falou? que estaria acertando. A senhora cobrou esse cheque referente a um determinado aluno. Exatamente, que obviamente se ela não pagasse, que a gente estaria colocando em SPC, tomando as providências Sim, e o normais da aluno escola. concluiu o curso? Esse aluno concluiu o curso? Olha, nós não bloqueamos o aluno pelo fato dele não ter Mas que pago, aluno era né? esse? Eu posso estar vendo para o senhor qual aluno. Mas se a senhora não bloqueou, a senhora sabe qual é o aluno. Nós não bloqueamos o aluno. Sim, se a senhora não bloqueou o aluno, então a senhora sabe qual é, né? Não, nós não bloqueamos por falta de pagamento o aluno. Mas é ilegal. a Rejane, quando traz o cheque, ela não traz o nome do aluno, não? Senhor, ela sim traz, claro, trouxe a matrícula do aluno. Eu não tenho como passar para o senhor nesse exato momento qual o nome do aluno. Ou dos alunos que ela, né, tenha passado. Agora, a escola não bloqueia porque não pagou, porque aí ele vai no PROCON, ele toma as providências cabíveis de estar bloqueado por não ter pago o curso. Mas, na verdade, quem pagou não foi ele, foi a Rejane. Mesmo assim, Aí qual foi a explicação que ela deu à senhora? de que o aluno não pagou. Que o aluno não pagou ele, aí ela foi lá e bloqueou o cheque. Não, voltou, o cheque é sem fundo. Ah, tá sem fundo o cheque. Exatamente. Então ela não bloqueou o cheque. Não está bloqueado, está sem fundo, está atrás, carimbo motivo 12. Então o aluno não sem pagou a fundo. ela. Cheque devolvido sem fundo. Tá. Então o aluno não pagou a Rejane. E aí desse valor de 350,
Quanto que a Regina receberia? R$100 por aluna, recebe? Exatamente. E no curso e no ensino especial? Ela recebe por aula. Sim, mas os alunos captados para o ensino especial? Ela não recebia por aluno captado do ensino especial, da EJA. Todo mundo só recebeu da EJA? Só da EJA. Todos os captadores só recebiam da EJA? Só da EJA. Não paguei para tem nenhum certeza do que você captador. está falando? Nunca paguei para nenhum captador. A Uni nunca pagou para nenhum captador para captar aluno para o ensino especial. Tá? A Rejane sempre recebeu a hora-aula dela, a entrada dela, ou a comissão em cima dos alunos que estão fazendo o curso. A Uni pagava para captadores da educação de jovens e adultos. Então está tendo. Qual o valor médio do curso do EJA? O EJA hoje nós estamos com a promoção de R$500. O valor do curso da EJA é de R$750 para o ensino médio e 850 para o ensino, para quem não tem o ensino fundamental e médio, R$850. E qual é a média dos valores cobrados pelos cursos do ensino especial? Aí varia da carga horária, mas eu creio que de R$50 até R$300. R$50 a 300, R$350. Bem, eu sou presidente, eu paro nesse momento por aqui para que a gente possa passar a deputada Ivelise e os demais parlamentares, depois eu volto. Obrigado, deputado Paulo Tadeu. Vamos ouvir agora a deputada Ivelise Long. Obrigado, senhor presidente. Bem, acho que só mesmo complementando, porque as perguntas, esclarecimentos dados ao relator foram bastante completos. Agora, quando que a Uni, senhora Isânia, foi credenciada junto ao MEC? Foi em 2003. 2003. Creio que em agosto de 2003. É credenciado junto ao MEC? Para a oferta de educação de jovens e adultos e curso técnico em transações imobiliárias à distância. O ensino especial ele é um curso livre. Ele não é um curso que tem credenciamento pela Secretaria de Educação. O de ensino especial não é credenciado? É um curso livre. Sei. Tá bom. Então não precisa, por parte ele é credenciado junto ao MEC, mas também há algum credenciamento junto ao Conselho de Educação da Secretaria de Educação? Exatamente, a Uni tem a portaria 255 de 2003, que credencia a escola para a oferta de educação de jovens e adultos. À distância e supletivo? Supletivo, que é a educação de jovens e adultos, e o curso técnico de transações imobiliárias. O ensino especial não é de credenciamento de secretaria, é um curso livre no qual qualquer uma outra instituição poderia oferecer. Sei. Não se exige um credenciamento. E esses cursos ministrados, eles são de que tipo? Regular ou são só à distância? Como é que são esses cursos ministrados credenciados? O supletivo é à distância, com professores tutores na escola ou via internet, para estar sendo tiradas as dúvidas dos alunos. Quer dizer que não são aulas presenciais? As provas, sim, são presenciais. Só as provas? As aulas não é obrigação do aluno. Não se obriga a presença do aluno. Ele pode, sim, ir na escola para ter um suporte do professor. E eles funcionam, então, dessa forma. E qual que é a previsão de tempo legal? O que é exigido em termos desses cursos à distância? Em termos de carga horária, em termos de provas, em termos... Há toda uma regulamentação. A duração mínima do curso da educação de jovens e adultos é de 6 meses. Os alunos, nesse período, poderão estar realizando os seus exames, que são 9 as disciplinas. Ele não poderá concluir o curso enquanto não tiver 6 meses de matriculado na instituição. E a senhora conhece quais outras entidades, além da Uni, estariam credenciadas junto ao MEC para esse tipo de curso, exatamente esse tipo de curso? Conheço, de nome, claro, o Unicanto, Colégio Polivalente, Árpia e o Projeção, que também oferecia, mas... todas credenciadas junto ao MEC e junto à Secretaria de Educação? Para a educação de jovens e adultos, em Brasília. Agora, de curso de ensino especial, são várias, porque é livre? Eu creio que sim, tenha várias. Pois não. Bem, a senhora nos disse aqui que a professora Rejane é professora da Uni, desde 2001. Exatamente. E ela ministra, então, na Uni o ensino especial e também é captadora de alunos. Isso. Do supletivo. Exatamente. É isso, a senhora confirma. Também, aqui a senhora também já respondeu que os professores da Uni são também captadores de alunos do ensino de supletivo. Agora, o que nos preocupa é justamente, a gente viu aquele documento onde aquela aluna, Andréia, que foi lido pelo relator,
recebe o certificado em 17 de fevereiro de 2005 e ela se compromete a frequentar as aulas a partir do mês de março de 2005. E a gente vê realmente aqui nos livros que foram apreendidos que essa senhora Andréia, ela comparece em vários locais, né, nós estávamos aqui olhando até agora, mais o presidente, ela aparece em vários locais, né, fazendo vários cursos e todos, né, com certificado 17 de fevereiro. É comum as pessoas receberem um certificado de vários cursos na Uni e se comprometerem a posteriormente cursarem? A senhora acha isso correto? Como eu falei, eu estou tomando conhecimento desse fato agora. A senhora então desconhecia essa prática na Uni. Na Uni. Mas realmente nos preocupa, a gente vê aqui, por exemplo, um senhor, não vou citar o nome, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cursos ele fez na mesma data também. Né? É possível alguém conseguir fazer 12 desses cursos ou 13 ao mesmo tempo? Parece que a senhora tinha dito que só se podia fazer 3, o pacote até 3. O pacote de 3, mas ele pode comprar 3, 4 pacotes. Então ele pode comprar mais de um pacote e fazer 15, 20 cursos ao mesmo tempo. Exatamente, ele pode se matricular na escola para fazer um pacote que tenha 3 cursos, outro pacote, né? Pode se. Como é que ele dá conta de fazer Cada curso tem mais ou menos a duração de 120 horas? Não, o curso ele tem a parte presencial, que são as aulas ministradas em sala de aula, como também tem a parte indireta, que são resenhas, né, trabalhos que os alunos deverão estar apresentando para o professor. Mesmo assim, né, a gente fica preocupado como é que a pessoa consegue fazer 12 cursos, né, ao mesmo tempo e se dedicar, principalmente a questão do ensino especial, que é um ensino que vai lidar com crianças, né, que realmente tem uma dificuldade muito grande, é uma responsabilidade imensa, né? E a senhora falou que a senhora Rejane, ela apresentava então pessoas e às vezes ela inclusive pagava pelos cursos dessas pessoas? Era comum isso? Eu não tenho como falar para a senhora se ela pagava. Quer dizer que o caso do cheque foi único? Eu não estava. Tá. Referente ao cheque. Entendi. Pois não. Referente ao captador. Não, referente ao cheque, ela pagou sim para algumas pessoas com cheque próprio dela para estar fazendo o curso. Pessoas que estão matriculadas na escola, na educação de jovens e adultos, que estão fazendo o curso. Então era normal ela bancar o curso? Não era normal, foi algumas exceções. Pois não. Não era então, normal. Em algumas vezes aconteceu dela, então, pagar pelo curso de alunos que ela captava e encaminhava à escola. Exatamente. Existe algum fato que a senhora verifique na conduta da professora Rejane que contrariasse as normas da entidade ou que não tivesse sido cumprido, que ela tenha sido já, em outras ocasiões, sido alertada na escola? A professora Rejane sempre foi uma excelente profissional na área de ensino especial. Até por isso, até os alunos procuravam muito para estar fazendo o curso. O único problema que nós tivemos foi referente a essas terceiras pessoas que ela terceirizou, que passou uma imagem do curso, quando na verdade não era. Então, nós chamamos sim, a atenção dela para isso. Certo. Para que ela tomasse até as providências. Exatamente. Todos os certificados emitidos pela Uni, eles estão de acordo com as normas que regem os cursos? Estão Todos, emitidos de acordo, né, a frequência que o professor passa, atesta de que o aluno fez o curso, bem como o contrato no qual ele faz o pagamento. Né, e dá os seus dados. Bem, quando nós estamos aqui, a senhora disse que quando o aluno ele faz mais de um curso, né, o controle é feito pelo próprio professor em sala de aula, se ele está cumprindo ou não aquela carga horária. Exatamente. Né? E não há forma de se ter esse controle, há que ter a confiança no professor, é isso? Exatamente. Não há nenhuma fiscalização, nenhuma forma de se fiscalizar se de fato não está ocorrendo do aluno não comparecer ou ele está... Não, porque a escola nunca colocou ninguém para estar fazendo essa averiguação em sala de aula, mesmo porque, ao meu ver, seria uma falta de ética e de confiança no professor. E nunca houve nenhuma denúncia, nunca houve nenhum comentário, nada acerca disso dentro da escola? Não, dentro da escola nunca houve. Como que é feito o controle? Há um acompanhamento, um controle pelo MEC ou pelo Conselho de Educação? No ensino especial, como eu havia falado, é um curso livre. Pois não, mas nos então demais? Não tem, nos demais, frequentemente. A Secretaria de Educação está
em contato, e a escola também em contato, sempre que há dúvida, Há uma e eles fiscalização. sempre fazem inspeção, têm desenvolvido o trabalho deles com muita eficiência. Tá certo. Bem, senhor presidente, no momento são essas perguntas que nós tínhamos a fazer, porque, né, várias delas já foram, né, colocadas e já foram bastante elucidadas pelo próprio relator. Devolveria, então, a palavra à presidência. Muito obrigada, senhora. Obrigado, deputada Evelise Long. Eu até me perdi na contagem aqui dos cursos de alguns dos professores, mas eu queria fazer uma pergunta. Senhora Isânia, eu vi a senhora falar que cada aluno pode fazer no máximo, simultaneamente, 3 cursos, 3 em 1, né? Exatamente. 3 em 1, no máximo 3 cursos. O pacote é de no máximo 3 cursos, 3 Pacote em 1. no máximo 3 em 1. Quanto custa esse pacote 3 em 1? Atualmente, R$350. Atualmente. 3 em 1. Que essa senhora aqui, a Magali, eu fui contar aqui, eu até me perdi, deputado Paulo Tadeu. A Magali, no dia 17 de fevereiro, ela fez 12, parece, 12 cursos. O livro de registro está registrado como 17 de fevereiro. E no dia 15 de fevereiro, ela fez mais 4. Aqui, dia 15 de fevereiro. 1, 2, 3, 4. Magali Rezende dos Santos. Tem outra aqui mais. Enfim, se brincar, mais 2 aqui, desculpa aqui, ó, mais 3. No dia 12 de fevereiro, mais 3. 1, 2, 3. 19 cursos eu já achei dela. Quer dizer, então, R$300 cada pacote de 3, 18 por 3, 6, ela pagou R$1.800, no mínimo, R$2.000, tem que ter um dinheiro. Isso é à vista? Como é que é isso? Não, isso é parcelado e aí também deve ser em várias cargas horárias que ela tem feito. Não significa que ela tenha pagado, se ela fez até isso mesmo, a escola vai dar um desconto, uma pessoa não vai fazer esse tanto de curso pagando pelo valor real do curso. Que eu imaginava, 3 cursos, agora 19 cursos. O que a gente percebe, deputado Paulo Tadeu, é que há essa história da Secretaria de Educação privilegiar contrato temporário, em vez de convocar os aprovados nos concursos. O que está levando? Está levando a uma indústria de cursinhos, né, para que, por sua vez, esses potenciais contratados temporários, né, possam loucamente fazer esses cursos e apresentar no momento da avaliação da banca, né, que tem os dados centralizados pela empresa, uma empresa terceirizada, uma empresa privada, e aí é a disputa, é a loucura, né? Alguém que tem um poder aquisitivo fazer só um pacote 3 em 1, claro que já vai perder a chance para aquele que tem capacidade de pagar 20 cursos, como no caso dessa aqui. Tem outra, a deputada Evelise achou o nome da Cleia, né? A Cleia, né? Francisco, enfim, Francisco. A gente pode olhar os livros aqui, deputado Paulo Tadeu, e vamos ver, né, que tem dezenas de cursos feitos pela mesma pessoa, né? É uma loucura, realmente. A qualidade fica sacrificada, né, em favor da quantidade. E aí, o que deve estar acontecendo na qualidade do ensino público, podemos avaliar por isso, né? Posso fazer uma pergunta só, presidente? Eu estou vendo aqui, eu até queria sugerir aí ao doutor Rendel que a CPI pudesse desdobrar essa análise nossa que foi feita, né, que pudesse solicitar à Polícia Civil a abertura do processo criminal para periciar, porque eu estou vendo aqui o documento que o deputado Paulo Tadeu apresentou, tem um termo de compromisso da senhora Andréa Cristina Gonçalves Carlos, identidade número tal, dizendo que recebeu o diploma, o deputado Evelise também fez menção a ele, já recebeu o certificado, e se comprometendo a frequentar as aulas. E aqui no livro está registrado que ela recebeu realmente no dia 17 de fevereiro o diploma. O diploma está lá, já garantido. E as aulas?
Nós não sabemos se foi feita as aulas. Acho que tem de ouvir essa pessoa para ver se ela fez as aulas, ela participou das aulas ou se... Né, esse é um caso que foi descoberto numa primeira análise dos documentos. Acho que merece aí uma investigação mais aprofundada, até por parte da polícia que fez esse auto de apreensão. 17 de fevereiro foi aqui registrado no livro, foi a emissão, a expedição do certificado para essa pessoa. Cleia? Não tem Cleia, nunca vi Cleia. Eu falei Magali. Clélia? Falei Cleia? Não vi Cleia aqui, não. De onde eu tirei? Você deve ter juntado essa senhora Clélia, a senhora conhece ela? Eu já vi também. A senhora já viu? Também uma das pessoas que estariam trabalhando, né, com a professora Rejane. Trabalha junto com a professora Rejane, como captadora? Não tem vínculo nenhum com a Uni. Não tem vínculo? Não tem. Mas a senhora já viu falar que ela é captadora da professora Rejane? Exatamente, é uma das captadoras também da professora que trabalhava junto com a professora Rejane. E a senhora sabe se ela é professora lá do CIE? Não sei, senhor. Não sei nada da vida particular dela. Muito bem. Das demais. Nós tivemos informação de que tem pessoas que já conseguiram, estão cursando o EJA, mas que não tem a mínima chance de estar cursando o EJA, porque parece que nem tiveram o ensino fundamental. Como é que é feita essa avaliação? Porque para fazer o EJA, pode ter uma avaliação específica, isso? Como é que é essa avaliação, senhora Isânia? A avaliação da EJA? São avaliações objetivas, né? E se o aluno não tem, como o senhor está falando, condições de fazer o EJA, geralmente ele desiste do curso. Nós não forçamos nenhum aluno a estar fazendo o curso, nós oferecemos o curso. E se ele não tiver o diploma do ensino fundamental? Ele faz um exame de classificação, né, para ver o nível, né, de conhecimento que ele tem, para poder estar ingressando na educação de jovens e adultos, conforme lhe assegura a LDB. Quem faz essa avaliação? A escola, a União Nacional de Instrução. A própria Uni, tem uma banca de avaliação das pessoas? Exatamente, tem as avaliações no qual essas pessoas são submetidas para estarem posteriormente, né, se capacitadas cursando o ensino médio, que é a educação de jovens e adultos. Justamente para pessoas, né, que não tiveram acesso na idade própria, no ensino médio regular. Muito bem. Tem uma denúncia que a gente está apurando, que no dia da entrega do certificado, né, o diploma, a banca realiza a seleção, né, do contrato temporário, e teria 30 professores que recebem esse certificado sem ter feito o curso. A senhora tem notícia disso? Não tenho e desconheço. Desconhece. Gostaria até posteriormente que o meu advogado estivesse pegando, né, a relação dessas pessoas e provassem, né, que não fizeram o curso e que receberam. Isso é de interesse da escola estar. A senhora falou que o professor é soberano dentro da sala de aula. Exatamente. E uma coisa